Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o jogador que tem contrato com o Grêmio somente até dezembro e que não deve renovar. E ainda, 3 clubes se interessaram e procuraram. Vamos falar também sobre o destaque que acabou com o treino da manhã do domingo no CT Presidente Luiz Carvalho e uma mudança que Renato pode fazer no time e que deve desagradar a maioria dos torcedores. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, muito importante o like. Se inscreva no canal, ativa as notificações e também deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com é o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e também em outros esportes. No site da KTO, no teu primeiro depósito, tu ganha 20% de bônus. Colocou R$100, ganha mais 20. Colocou 200, ganha mais 40. E aí por diante, desde que tu use o cupom Soares, vai lá no site da KTO e brinca com responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, primeiro ponto. O Grêmio treinou na manhã do domingo e um destaque, mais uma vez, chamou a atenção. Ele acabou com o treinamento, como a gente costuma dizer, para valorizar uma atuação. E eu estou falando de Monsalve, a grande atração, a grande figura do Grêmio, o xodó da torcida com merecimento. Ele vem jogando muito e não é só aquele jogador que de repente se esforça nos jogos, mas que na preparação é um pouquinho preguiçoso, algo do tipo, como já vimos alguns ao longo da história. Nada disso. Monsalve joga bem e também treina bem, se prepara bem e por isso depois desempenha com qualidade dentro de campo. Ele foi o grande destaque, a atividade não foi aberta, mas o Grêmio divulgou algumas imagens, recebi alguns relatos também. O que está jogando o Monsalve é algo que está impressionando todos dentro do Grêmio. O vídeo, inclusive, que o Grêmio acabou destacando, ele passa por um marcador dentro da área com pouco espaço, dá uma cavada e faz um golaço. Monsalve, muito importante a gente registrar o crescimento desse jogador que ainda é jovem, ou seja, mesmo que ele esteja jogando muito bem, tem margem ainda de crescimento. Que grande contratação fez a diretoria do Grêmio, que em determinado momento foi criticada, mas que acertou e muito na janela da metade do ano, principalmente com o Monsalve. Bom, e aí entra uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês, que diz respeito a uma possível mudança no time e que está relacionada com o Monsalve. O Renato, na entrevista que deu para o Léo Miller, fala sobre toda essa situação que envolveu ele ter recebido críticas por não ter escalado o Monsalve e ele ter em alguns momentos dito, em coletivas e pelo menos 2, que era muito difícil, quase impossível encaixar os dois juntos. Depois o Renato se rendeu e encaixou, os dois que eu estou falando, Monsalve e Cristaldo. Mas nessa entrevista para o Léo Miller, o Renato disse o seguinte: para que joguem juntos vai depender do jogo e do adversário. Ou seja, explicando para vocês, eles jogaram juntos e foram bem contra o Criciúma e também contra a equipe do Galo. O Grêmio ganhou do Criciúma, gol do Monsalve, contra o Galo, mesmo com um jogador a menos, jogou bem a maior parte do jogo. Foi perder no final por outros motivos, mas eles foram bem. Mas aí o detalhe, o Criciúma, mesmo jogando em casa, não é um time que ia atacar o Grêmio. O Grêmio é quem tinha as rédeas do jogo. O Galo jogando fora também não ia se jogar para cima do Grêmio. Qual é a preocupação do Renato? O lateral adversário, se ele for extremamente ofensivo, ficará difícil. Até porque o Soteldo não tem também muito essa característica de recomposição. Contra o Criciúma, em determinado momento, o Renato inverteu os lados. Tirou o Soteldo da esquerda e jogou para a direita para que o Monsalve e às vezes o Cristaldo acompanhassem melhor o lateral adversário porque o Soteldo não estava conseguindo. Então existe uma preocupação muito grande por parte do Renato em relação a isso, aos avanços dos laterais adversários. Se for um lateral que fica mais postado marcando, vão os dois juntos para o jogo. Se é um lateral bom que agride, bom, aí o Renato vai repensar e pode tirar um deles para recolocar o Pavon, que está recuperado de lesão, treinando e fica à disposição para retomada contra o Bragantino, jogo que o Grêmio vai ter depois da parada da data FIFA. Então, é isso. Nem sempre o Grêmio terá Monsalve e Cristaldo juntos, alguns jogos terá apenas um deles, pelo menos, claro, para o início da partida, né? No decorrer é outra história. Bom, quero falar com você sobre o jogador
que tem contrato até o final do ano e que não deve renovar e que 3 clubes se interessaram. E eu estou falando de um goleiro. Afinal de contas, a gente tem debatido e informado muito sobre os goleiros do Grêmio, que hoje o Marquezinho é titular, mas de certa forma acaba sendo debatido entre os torcedores. O Rafael Cabral quer permanecer, mas o Grêmio ainda avaliará até o final do ano. O Kaique recebeu 2 propostas e o Grêmio e ele também não quiseram aceitar, permaneceu. O Grêmio vê que ele é importante, não para ser titular, mas como uma opção. E o Grêmio tem o Thiago Beltrame, que é um goleiro da base que está sendo muito valorizado. O Grêmio acha que ele tem um futuro muito bom. E aí entram os outros goleiros. Já informei aqui para vocês que o Gabriel Grando dificilmente ficará no Cruzeiro e que a ideia é negociar. E o Breno da mesma forma. Está treinando no Grêmio, voltou da Itália, mas que a ideia também é negociar. Eu quero falar sobre um outro goleiro ainda. Felipe Scheibig, que surgiu muito bem no Grêmio. Destaque da base. Eu ouvi muitos elogios para esse jogador, mas muitos elogios mesmo. Mas ele acabou não tendo tanto espaço, porque o Grêmio em determinados momentos contratou outros jogadores, tinha outras opções, apostou em outros atletas para a posição. Ele acabou no início do ano, inclusive, sendo emprestado para o Vila Nova de Goiás, para jogar o estadual com uma possibilidade de renovação automática até o final do ano. Acabou que ele não jogou o estadual e foi devolvido para o Grêmio. Ele está treinando no tricolor, mas não teve espaço. Hoje ele é o último da hierarquia. Ele está atrás do Thiago Beltrame e o contrato dele termina em dezembro. Eu escutei pessoas do Grêmio e também pessoas próximas ao Felipe Scheibig. Do Grêmio eu ouvi o seguinte, que a tendência é de não renovação, que o Grêmio vai liberar no final do ano para ele acertar com outro clube. De pessoas próximas a ele, eu ouvi o seguinte, que ele pretende permanecer no Grêmio desde que haja uma sinalização de que ele ganhará algumas oportunidades, pelo menos alguma possibilidade de brigar por espaço, de jogar às vezes. Se ele ficar realmente no fim da fila, como é a condição atual, ele também não vai querer ficar. E ele foi procurado por 3 clubes, 2 do Brasil e 1 de Portugal. Acabou não fechando, mas existem sinalizações de propostas que devem chegar no final do ano. Então, Felipe Scheibig, um goleiro que foi revelado pelo Grêmio, que era muito elogiado, eu faço questão de salientar isso, porque eu ouvia muitos elogios. Eu esperava que esse goleiro fosse despontar no profissional a ponto de jogar realmente com a camisa do Grêmio, talvez não a curto prazo, mas em médio prazo, mas isso não deve acontecer. O contrato termina em dezembro, ele não deve renovar, deve acertar com outro clube e deixar o tricolor. Felipe Scheibig, mais um jovem que deve deixar o tricolor, ele que completou 22 anos, está quase fazendo 23 e é um goleiro aí que, portanto, foi avaliado, mas o entendimento é que não deve ficar. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.